Prezados irmãos, irmãs e amigos participantes desta live, hoje vamos estudar uma importante lição escrita pelo pastor Roberto Monteiro de Castro, profundo estudioso das Sagradas Escrituras, e que nos apresenta um importante e esclarecedor tema intitulado Deus e as Tragédias Humanas. Reflexões. O texto áureo está baseado no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 23, que diz, abro aspas, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios, mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa, não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Observem os objetivos desta lição. Primeiro, conhecer como Deus está presente e age nas e através das tragédias humanas. Segundo lugar, perceber que as tragédias, as calamidades, são resultados do agir pecaminoso do homem ao longo da história. E terceiro, e por óbvio, praticar, mesmo em meio às calamidades, pois Deus é nosso socorro e nossa proteção. O autor introduz esta lição citando fatos históricos recentemente acontecidos e que mexeu com a população mundial, afirmando que os anos de 2020 e 2021 foram marcados fortemente pela pandemia de Covid-19, causada por um vírus implacável que sofre mutações, alfa, delta, etc, etc. Uma pandemia se diferencia pela epidemia, pela expansão do vírus em termos mundiais, e milhares de vidas foram ceifadas, deixando famílias enlutadas que sequer puderam velar seus entes queridos. Quantos sonhos frustrados! Tentamos buscar respostas às indagações. Por que essa pandemia? Sempre há uma resposta humana, científica. Talvez o vírus tenha vindo de animais para o ser humano. Outros pensam que foi criado em laboratório. Não importa. Fato é que a humanidade já viveu outras pandemias e epidemias, como a peste negra, que em 4 anos matou cerca de 25 milhões de pessoas. Isto aconteceu no ano de 1334, varrendo a Europa. Outras manifestações virais e bacterianas têm atingido o mundo. Podemos citar a AIDS, causada pelo vírus HIV, e a dengue, a chikungunya, a febre amarela e outras. As tragédias humanas não acontecem somente no campo da saúde, mas por meio de fenômenos da natureza, como terremotos, furacões, tsunamis, maremotos, ciclones, tempestades violentas, etc. Tanto na história bíblica como nos dias atuais, Deus está presente, Ele não está alheio a tais acontecimentos. Em alguns casos, percebemos claramente sua mão, ou seja, sua permissão para cumprir seus propósitos, tanto de juízo como de redenção. Essa é a reflexão desta lição sobre Deus e as tragédias humanas. Como ponto número 1, vamos ver o fator humano nas tragédias. Numa análise preliminar do tema, podemos afirmar que a maioria das tragédias humanas são fruto direto da queda. Abro aspas. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Fecho aspas. Gênesis capítulo 3, versículo 17, a parte B. A queda do homem, Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, gerou um processo de sofrimento na criação. Isso é abordado pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, quando ele afirma, abro aspas, sabemos que toda a natureza criada geme até agora
como em dores de parto, fecho aspas. Romanos capítulo 8, versículo 22. No verso 21, Paulo fala da decadência da criação, em relação ao homem criado à imagem de Deus, como também com referência à natureza. Vejamos essa notícia de 3 de setembro de 2021, abro aspas. A costa leste dos Estados Unidos é atingida pelo furacão Ida. A tempestade provocou inundações mortais e fez ao menos 23 vítimas, segundo autoridades de Nova York, Nova Jersey e Maryland. Fecho aspas. Líderes mundiais, especialmente das nações mais desenvolvidas, já perceberam que se não houver mudanças no modo como lidamos com a natureza, por exemplo, quanto à emissão de poluentes na atmosfera, que gera efeito estufa, desmatamento de florestas, margens de rios e nascentes de água, o que interfere no ciclo das chuvas e falta de água potável, as futuras gerações serão seriamente ameaçadas. O aquecimento global está acelerado. O Brasil vive uma crise hídrica sem precedentes. Curitiba, capital do Paraná, tem rodízio de distribuição de água há mais de um ano pelo baixo nível dos reservatórios. O Sudeste sofre. O Nordeste sempre tem difíceis períodos de seca. A fome, agravada pela pandemia, é uma realidade mundial. Em 2019, cerca de 650 milhões de pessoas passavam fome no mundo todo. Vários países da Europa prevêem trocar a frota de carros movidos a combustível, gasolina, álcool, diesel, para o carro elétrico até 2030, para diminuir os poluentes no ar. Temos mais de 6.000 anos de história conhecida, mas nos últimos 150 anos, no entanto, o homem conseguiu afetar como nunca a criação, que se manteve em certa harmonia por pelo menos 5.850 anos. Isso não aguça nosso entendimento espiritual para percebermos que a Terra, o mundo, caminha para seu final apocalíptico e que a volta do Senhor Jesus está cada vez mais próxima? É tempo de vigiar. Abro aspas. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Fecho aspas. Mateus capítulo 25, versículo 13. Uma aplicação. Temos visto as diversas tragédias humanas e na natureza como sinal claro da volta de Jesus e dos fins dos tempos. Você está preparado? Ponto número 2. Juízos divinos e tragédia humana. Ao longo da história bíblica, vemos muitas narrativas de juízo divino com efeitos diretos sobre a humanidade, sobre as nações, famílias e pessoas individualmente. A título de estudo e reflexão, podemos citar alguns fatos histórico-bíblicos. Número 1. O dilúvio. Designação divina pelo fato do aumento da perversidade humana, pois, abro aspas, a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Referência bíblica, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Outro destaque, juízo, abro aspas, tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Gênesis capítulo 7, versículo 22. Item número 2, Amalequitas. Veja o juízo divino sobre essa nação por ter atacado Israel quando saiu do Egito. Abro aspas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Registro
em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Terceira observação, foi reprovado pelo Senhor, isto é, Saul foi reprovado pelo Senhor por não obedecer fielmente às ordens divinas, preservando o melhor do gado como despojo de guerra, como os amalequitas, abro aspas, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Referência bíblica, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Quarta observação, Ofni e Finéias. Houve juízo na casa do sacerdote Eli por causa do pecado de seus filhos, revelado ao jovem Samuel, quando este ouviu pela primeira vez a palavra do Senhor. Eles desprezavam as ofertas, os sacrifícios que o povo trazia à casa de Deus. Volto a insistir os filhos de Eli. Pois eu lhes disse que julgaria sua família para sempre. Isto é, Deus afirmando profeticamente, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, ele não os repreendeu. Registro em 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Quinta observação, Corá, Datã, Abirão e suas famílias, por se rebelarem contra Moisés e, consequentemente, contra o Senhor, abro aspas, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Registro bíblico, Números capítulo 16, versículo 32. Item número 6, Ananias e Safira foram punidos, pior, porque mentiram ao Espírito Santo de Deus, retendo parte da oferta da venda de uma propriedade. Abro aspas. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Está lá registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5. Sétimo item, Jesus viveu a tragédia pessoal da morte terrível na cruz do Calvário para a redenção de toda a humanidade. E seu ato sacrificial tem resultados concretos nos crentes, os que pela fé creem neste evangelho. Abro aspas. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito Santo. Foi o apóstolo Pedro que escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18. Número 8, o destaque agora é a humanidade. No fim dos tempos, diante do trono branco, haverá o juízo final. Abro aspas. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A referência é Apocalipse, capítulo 20, versículo 11a e versículo 12b. Uma aplicação para nós. A maior tragédia que aconteceu com a humanidade foi a queda no pecado. Porém, pior será a perdição eterna de quem não crê no Redentor Jesus. A igreja está firme no propósito de anunciar o Evangelho? Vamos ao ponto número 3. Em meio às tragédias, há esperança. A caminhada cristã nunca foi fácil para os apóstolos e para os cristãos de todas as épocas. Houve e ainda há, em muitos lugares, perseguição. Ocorreram situações paradoxais como a do apóstolo Paulo, que de perseguidor, quando ainda era cognominado Saulo, passa a ser perseguido após o encontro com Cristo a caminho de Damasco. Ele literalmente ouviu a voz do Senhor.
o que culminou em sua conversão. Paulo escreve aos Romanos esta mensagem, abro aspas, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Desde que Paulo começou a pregar a Jesus como Filho de Deus, teve sua vida colocada em perigo de morte. Abro aspas. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Este fato está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 23. Certa ocasião, Jesus perguntou a João e Tiago, podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Registro de Marcos, capítulo 10, versículo 38. Eles queriam posição de honra, uma à direita, outra à esquerda do Senhor, quando se assentasse em seu trono celestial. Jesus lhes apresentou o cálice que tinham de beber, ou seja, seu sofrimento, sua morte, seu batismo em sangue. Quando Paulo entende a grandeza da salvação e da ressurreição dos mortos, ele afirma, abro aspas, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Na vida cristã, lutas e dificuldades se misturam com fé e esperança. O autor, ao livro aos Hebreus, apresenta no capítulo 11 os heróis da fé. É possível constatar que eles sofreram, lutaram e venceram, ainda que morreram sem alcançar todas as promessas. Todavia, suas vidas e ações testemunhavam da esperança que os acompanhava. Eram peregrinos em terras estranhas e aguardavam uma pátria celestial. A referência é em Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 15. Aleluia por essa afirmação e verdade. Conclusão. Concluímos pensando em nosso texto áureo. A experiência de Israel vivendo 430 anos como escravos no Egito é a prova cabal de que Deus age a favor do seu povo em meio às calamidades. Foram 430 anos de escravidão. Quantas gerações nasceram sob as determinações impiedosas de Faraó? Deus permitiu esse fato histórico aos israelitas, mas no tempo certo veio o livramento. A mão forte do Senhor agiu através de Deus para aqueles dias. O sangue nos umbrais e suas portas dos animais sacrificados naquela primeira Páscoa era o sinal para que o anjo da morte poupasse os israelitas. Com certeza, irmãos, não há tragédias, lutas ou provações que possam nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Amém.